Estamos começando mais um quadro Conversa entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo, inclusive nada. Hoje, gente, a gente vai falar sobre algo que não é muito legal, mas vai ser bem impactante. E transformador. É verdade. A gente vai falar sobre as histórias inacabadas. Ciclos que não têm fim. Por quê? Porque esses ciclos persistem, porque os fantasmas das Tendem a nossas voltar. vidas tendem a voltar. Quem é o fantasma da sua vida? Quem são os fantasmas? A Vanessa queria falar sobre filme de terror hoje, mas eu falei pra ela que não, a gente vai falar sobre histórias mal acabadas. Não, mas a gente fala de histórias mal acabadas, dá no mesmo, é um filme de terror. Verdade. Porque a gente vai tocando em fantasmas que são, às vezes, tenebrosos e assustadores nas nossas não é o histórias. Gasparzinho, porque o Gasparzinho era bonitinho. São os tios fedorentos do Gasparzinho. Além de histórias com pessoas, são histórias da nossa vida que a gente não fecha, né? E elas vão lá e quando a gente tá avançando, você dá 3 passos pra frente, aí o negócio te puxa pra trás. É isso aí. Já percebeu alguma coisa assim? Que você deixou passar batido. Outro dia foi uma questão da receita comigo. Aí chegou uma notificação da receita, por quê? Porque eu não declarei meu imposto, aí não justifiquei, não fiz a retificação, e aí o negócio anos depois, 3 anos depois, veio uma cobrança com juros, um saco para resolver. E assim é em outras áreas da nossa vida. Relacionamentos, né? E as pessoas que têm tendências a não colocarem pontos finais em histórias, não é só relacionamento, não. Ela tem tendência a ter um monte de pendência. Sim. Então isso é um comportamento, isso é um conjunto de comportamentos, isso é um padrão. Um padrão que, se você não quebra, você fica preso não só na área, por exemplo, você tem que colocar um ponto final em um relacionamento e você não fechou o ciclo, você tem que rodar um protocolo para fechar esse ciclo. É verdade. Por quê? Isso tá no novo livro dela, hein? Porque se você não rodar o protocolo, você não avança, mas não é só na área sentimental, você não avança nas outras áreas, você não prospera, você não avança na área dos estudos, na área profissional, você não consegue avançar no seu casamento, com seus filhos, você não consegue avançar nas suas ideias, seu poder de criatividade vai sendo sugado, sua energia para criatividade, para gerar novos negócios. A gente estava comentando sobre a espiritualidade, né? Sim. E como a gente conversa muito sobre física quântica, sobre corpo, alma e espírito, sobre o campo espiritual, a gente aqui estava falando sobre esse campo energético, né? Isso aí, esse campo energético que o outro deixou na gente, que a gente deixou no outro. Porque na outra conversa entre irmãs, a gente falou sobre psique, sobre mente, sobre o que a gente deixou no outro emocionalmente e o que o outro deixou na gente emocionalmente. Mas quando a gente fala de campo energético, de espiritualidade... A gente falou sobre frequência também, os campos, né? As vibrações ali. Se eu entrei na sua vida, você entrou na minha, a gente não rompeu esse laço. Sim. A nossa vida vai sendo influenciada. Virou uma bagunça. Gente, é muito bagunçada. Porque a nossa vida vai sendo influenciada pelo campo espiritual de outra pessoa. Verdade. Então, ou a gente aprende hoje, a encerrar os ciclos, a colocar um ponto final. Olha, isso aqui acabou. Agora eu entendi essa semana uma coisa, Veri. Eu sei que eu sempre trago pra mim as histórias, mas é porque eu tenho muita vivência já. Eu sou uma mulher de 34 anos, mas é como se eu tivesse vivido, 55 anos, sabe? Como se eu tivesse 60 anos de idade. Eu vivi muita coisa. E essa semana eu encerrei um ciclo, sim, tô finalizando esse ciclo, de coisas que eu deixei pra trás. Porque não foi apenas encerrar um relacionamento, eu precisei encerrar coisas minhas que ficaram para trás. Eu precisei dar a resolução dessas coisas. Porque não é pelo valor, mas é pela resolução do ciclo. Até porque a gente está rodando esses protocolos dentro do Instituto com pessoas e eu preciso fazer isso acontecer na minha vida também. Então eu preciso fazer esse protocolo acontecer na minha vida, o protocolo de quê? De encerramento.
protocolo de fechamento de ciclo. De perdão, né? De perdão, De Bárbara. perdão. Isso mesmo. Um protocolo de perdão, de liberação. Auto-perdão e perdão ao Sim. outro. E além do perdão, o que que acontece? Você fica com um emaranhado nessa frequência, nessas ondas que a gente vai emitindo, você fica com aquele entrelaçamento quântico, aquele emaranhamento quântico que a gente vê. Porque é o olho do observador que modifica a realidade. Então, se tem muita gente observando aquela mesma situação, se tem muita energia dentro daquela situação, tem um rolo ali para ser resolvido. Então, por exemplo, se a minha vida financeira ainda está atrelada, não importa o valor, se é R$1.000 ou se é 1 milhão. Se a minha vida financeira está entrelaçada, amarrada, emaranhada com a de alguém, vai travar a minha vida. É isso. Então eu tenho que ir lá e resolver. Ou eu deixo para trás, ou eu largo de mão, mas eu tenho que pôr um ponto final, resolver para seguir. Por isso que a gente estava falando essa semana sobre nomes limpos. Sim. Né? Por que é tão importante você ter o seu nome limpo? Porque eu quero comprar uma casa, um carro. Não, você não está entendendo. Você pode ter o nome limpo e não comprar nada. Mas pra Você pode não ter degrau, o nome limpo e dar certo, e você acabar comprando de outra pessoa e comprar as coisas. Não estamos falando disso, de compra. Sim. Nós estamos falando de prosperidade. Sim. Se você não encerra ciclos, se você não sabe cortar o cordão umbilical de algumas situações, de algumas relações, não tem como você avançar. Quer um exemplo? Tenho vários pacientes, vários Vanessa, que chegam em mim e falam assim: Veri, doutora, eu já entrei em tal faculdade e não consegui terminar. Eu entrei em tal faculdade e não consegui terminar. Eu entrei em tal faculdade e não consegui terminar. E a gente não está falando de transtornos. Um dia a gente pode falar o que isso pode ser. Mas eu estou falando agora de campo energético. Se você não encerra os seus ciclos, você traz mais problemas, tanto emocional, espiritual e financeiro para sua vida. E eu estou usando só o exemplo de cursos. Né? Então, você não cursou aquela faculdade até o fim. Aí você gastou tempo, você gastou dinheiro e gastou vitalidade. Você gastou energia. Aí você começa outro curso. Aí você começou o curso, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou mais vitalidade. Você começa um terceiro curso, e aí gastou tempo, gastou... Só que você chega no terceiro curso, você já não dá mais conta. E você não sabe o que está acontecendo na sua vida. E a sua vida está emaranhada. Mas às vezes, esse ponto energético, ele está preso lá atrás. Em alguma situação, em alguma história que você viveu lá atrás, e que você precisa pôr um ponto final. Seja em algo que alguém te falou e te travou. Por exemplo... alguém vira pra você e fala, tudo que ela começa, ela não termina. E você aceitou aquela palavra pra você. Como você vai fechar isso na sua mente? Porque isso também, o pensamento é um ciclo. Ele começa na sua mente, ele vai rodando. E ele começa a rodar. E ele não para mais. Ele fica rodando aí, pra sempre. E aí você tem alimentado um pensamento de destruição. Como encerrar esse ciclo? Como encerrar esse ciclo? Que tá rodando na sua mente. Aprendendo a dizer não. O dizer não, ele é mais importante do que o dizer sim. E aprender a dizer não para você mesmo, para os seus pensamentos disfuncionais. Nós estávamos gravando as aulas iniciais do curso de TCC essa semana, e aí nós introduzimos os pensamentos disfuncionais, que são a raiz da terapia comportamental cognitiva. Nós precisamos identificar esses pensamentos disfuncionais constantemente para que nós possamos miná-los, cortá-los, evidenciá-los, mas darmos um pausa nele. Virar pro pensamento e falar, opa, aqui porque não. Porque senão você vai gerar ambivalência. A ambivalência é justamente essa dualidade. Você pode, você não pode. Acontece, não acontece. Então, a gente não vai dar os spoilers da aula aqui não, né, Vanessa? Mas tá muito boa a nossa aula de TCC. Então, você que quer fazer o curso com a gente e ser um especialista, um terapeuta em TCC, é só fazer parte da nossa comunidade do Instituto. E depois você vai pegar aqui o Saiba Mais, vai lá entrar no Instagram do Instituto e lá vai ter as informações sobre os cursos que estão sendo lançados. Mas voltando à nossa história de encerramento de ciclos. Dizer não. Vamos trazer uma história bíblica? Vamos. Para essa história aqui, para nossa informação. Existe uma história muito linda na Bíblia que fala sobre as 10 virgens. Existiam virgens prudentes e as virgens insensatas.
todas elas foram procurar noivos. Todas saíram na noite para procurar os noivos. Por que procurar os noivos? Porque naquela época as noivas saíam com suas lâmpadas acesas, né, com azeite, e elas ficavam acesas para os noivos que estavam vindo de outras cidades, de cavalos, de camelo, eles passarem e olharem para aquelas mulheres, e se eles se agradassem delas, vissem, né, algo que realmente, nossa, essa mulher é uma mulher de valor, então eles escolhiam elas para casar. Basicamente isso. A história é muito mais longa, mas pra gente não se alongar mais. As virgens prudentes levaram azeite extra para acender a sua lâmpada, porque elas não sabiam quanto tempo elas ficariam lá esperando os futuros noivos. As virgens insensatas levaram apenas o azeite das lamparinas. De repente, o azeite acaba das virgens insensatas. E elas começam a pedir para as virgens prudentes. E elas falam, por favor, me empresta seu azeite. Me empreste seu azeite, porque os noivos vão passar, os homens vão passar e a gente não vai conseguir ser enxergada, a gente não vai ser vista. E as virgens prudentes, elas viraram e falaram, não, voltem e vão buscar mais. Não vamos dar aquilo que a gente trouxe. E se você olhar... O que temos aqui é para os nossos noivos. O que temos aqui é para os nossos noivos. Se a gente for olhar com os olhares de clemência, de benevolência, né, de bondade, a gente vai dizer, nossa, que mulheres más. Elas não podiam dividir o azeite delas. Só que se você tem para o que você se propôs a fazer e você doar para outro, nem você e nem o outro. Nem você e nem o outro. É o aprender a dizer não. É o aprender a dizer não. Ah, mas eu quero tanto ser boazinha, fulano não vai gostar de mim, olha só. A minha amiguinha, que também ia casar, ela me pediu um azeite. E eu não dei, ela vai ficar tão chateadinha comigo. Só que aí você é tão boazinha e aí você divide o que você não podia dividir. Não é que você não possa dividir, gente, mas existem coisas que não podem. Existem coisas que são para a sua provisão. Existem coisas que são para o seu avanço. Existem histórias que são só suas. Você não pode dividir com outros. E aí você, por não saber dizer um não, divide. Depois você tá na lama, você tá cheia de problemas, você tá com dívida porque você não emprestou um dinheiro que você não podia emprestar. Você está com um carro batido que você não podia emprestar. Você está com um carro cheio de multa porque você emprestou seu carro e você não sabe por quê. Verdade. Porque você não podia, mas você fez para ser bonzinho, boazinha. E isso é uma das coisas que a gente mais tem que aprender. É a dizer não. Para encerrar ciclos, você tem que dizer não. Não para quê? Não para a história não continuar mais. Não de chega, de basta. Não pro seu passado. Não pro seu passado, isso aí. E assim, aprender a encerrar os ciclos é importante, porque às vezes a gente bate as portas, deixando muitas coisas para trás. E lá na frente essas coisas vêm puxando a gente de volta. Você quer avançar, mas o peso está tão grande, porque as cordas estão te puxando de volta. Então a gente tem que aprender a encerrar o ciclo, sabendo encerrar com maturidade. É verdade. E Vanessa, existem histórias que ficam puxando a gente de volta, a gente não tem como voltar lá e corrigir, porque já passou o tempo. Já passou. Né? Mas a gente consegue encerrar emocionalmente. Sim. Como? Fazendo os protocolos de encerramento de ciclo. Você roda esses protocolos e assim você vai liberando essa energia. E automaticamente você vai ver desenrolar de coisas e situações no decorrer das semanas seguintes, dos dias, que vão te levar a essa finalização material também. Sim. Inclusive, você viver lutos. A gente falou em outro vídeo sobre viver os lutos. E toda vez que a gente encerra um ciclo, a finalização de um ciclo, ela é um luto. Sim. Aquela história morreu. Ai, Veridiana, mas que coisa dolorosa. Morreu e nunca mais eu vou ver. Não, peraí, deixa eu explicar pra vocês. Morrer, ai, gente, ó, matei. Matei a bichinha. Morrer é levar morrer. Morrer é bater. e matei.
gente que não quer sair da minha mão. E aí ela tava se alimentando de mim aqui. Não, mas olha só. Vamos voltar. Se a gente vai falar sobre luto, às vezes a gente enxerga o luto de uma forma muito dolorosa. E claro, tem sim sua dor, mas nem todo luto é para se viver chorando o tempo todo. Verdade. A gente pode enxergar o luto dizendo assim, vai ficar saudade. Tá doendo. Mas não existe remorso nisso. Aí Não é existe arrependimento. Aí é onde eu vejo que o perdão, ele realmente aconteceu. Porque às vezes a gente acha que perdoou, mas na verdade você não perdoou. Porque a mágoa ainda tá te pesando. Se a mágoa tá te pesando, aí o choro vem. Se a mágoa tá te pesando, a dor vem. Então quando você perdoa, não tem dor. Quando você perdoa a si mesmo, ao outro, a situação. Porque, um exemplo, eu falei no outro vídeo sobre a perda do meu filho. Eu passei anos com peso, e assim, eu não tinha quem perdoar. Eu ia perdoar quem? Eu tinha que perdoar a mim mesma. A Deus, de repente, eu ia perdoar quem? Aconteceu. Só que eu não conseguia me perdoar para seguir em frente. E isso pesava. Então, você segue em frente a partir do perdão. É um ponto. Sim. Fazer um adendo. Faz. Muitas vezes a gente perdoa a situação, mas a gente tem um sentimento de eu quero que ele se arrependa e venha atrás de mim. Ah, sim. Isso é o ego. O É ego. gritando, né? É verdade. E às vezes essa questão, ele vem atrás de mim, isso é orgulho. E a gente já falou sobre orgulho, que é um dos piores sentimentos, das vibrações mais baixas que existem. É o orgulho. E não tem aquela frasezinha clichê? Você quer ser feliz ou quer ter razão? É verdade. Aí a gente passa muito tempo da vida, perdendo muito tempo querendo ter razão. Esquecendo de ser feliz. Quando a gente quer que o outro volte e se retrate com algo errado que ele Eu acho fez, que normalmente tem a gente gente... que quer que ele sofra. Sabe? Porque eu sofri, Sim. então você não A perdoou. música da Marília Mendonça, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Se eu já sofri, por que ele tem que sofrer também? Isso não é perdão. Não é Não, perdão. isso é Inclusive, isso é um sentimento vingativo. Uhum. Mas eu vejo que as pessoas, para elas encerrarem certos ciclos, elas têm uma necessidade de que o outro reconheça, dependendo do nível que foi o trauma, que o outro faça uma retratação, que o outro reconheça, que o outro sinta a gratidão. Só que se você ficar esperando isso, talvez você nunca tenha. E você vai perder muito tempo sem viver. A vida tá passando e a gente pode viver coisas lindas, incríveis. É verdade. Vanessa, o que tem na sua mão? Um anel. E seus dedos? Ai, meus dedos. É. E minhas unhas. E seus dedos? E os meus dedos estão onde? Nas suas mãos. Mas eu poderia te dar um dedo, não poderia? Eu não quero. Não. Mas eu poderia te dar a minha mão. Mas a minha mão continuaria sendo Sua. minha mão. Foi mal. Mesmo que eu tenha te dado, a minha mão continuaria sendo minha mão. Então existem coisas que a gente quer que o outro faça porque ele diz que vai nos dar, ele vai te dar alegria, ele vai te dar satisfação, ele não vai te dar frustração, mas é dele. Você não pode contar com as coisas do outro. A minha mãe me falou recentemente, quando eu saí do Ceará para vir para o Rio. Ela falou assim: filha, espere nada dos outros, pouco de você e tudo de Deus. É forte. Mas a minha mãe é muito sábia. Espere A minha nada mãe, do- a gente fala assim É. sempre, a gente não fala a nossa mãe, a gente fala A minha mãe. Porque a minha mãe, ela fala: A minha mãe. espere nada dos outros, pouco de você e tudo de Deus. É isso. Porque quando a gente começa a entender que você só tem controle sobre o que é seu, você E o outro não tem obrigação de te fazer feliz. E você não se frustra mais, porque É. sempre as pessoas vão nos frustrar. Essa responsabilidade é sua. As pessoas né? sempre vão nos frustrar, gente. Isso é o mundo. Total. Isso é o ser humano. É isso E tá mesmo. tudo bem. Não tá tudo bem, mas você Está- tem que fazer ficar bem. Porque assim, a gente espera. Não, eu tô sendo sincera. Não, vamos voltar aqui. Tá. Está tudo bem.
Agora, claro que nem sempre vai ficar tudo bem, né, Vanessa? Nem sempre. Aí você vai fazer o quê? Vou xingar. Gente, Tudo bem não estar tudo bem. Ó, É isso aí, Bárbara. Tudo Você voltou. bem. Ó, isso aqui Em tem vez que de ser tá o tudo- make-off depois. Tem que cortar alguns pedaços, botar em preto e branco e a gente rindo e falando no final. A bem da verdade é que nem sempre tá tudo bem. Enquanto a gente não perdoa. Então, se você perdoar, o perdão é você abrir um pouquinho mão do seu ego. Se você perdoar, você abre um pouquinho mão do seu ego e ele vai parar de ficar gritando dentro de você. Porque o seu ego fica aqui, ah não, mas ele fez isso comigo. Ah não, mas ele fez aquilo. Ah não, mas isso aconteceu. Ninguém me reconheceu. Gente, vai lá e se valida você. Se reconhece você. Não fica esperando pelo outro. Ah, quero ir na academia, vou esperar fulano. Vai você. Se levanta e vai. É isso aí. Quando você vai no banheiro, ninguém pode ir por você, né? Cada um com o seu. Tem uma piada que fala assim, eu vou contar piada, que hoje é dia de falar tudo, inclusive nada. Olha só. O americano... Eu já espero, gente. O homem ficou com a americana. Aí ela virou pra ele e falou assim, depois do acontecimento. Ela, I love you. You love me? Aí ele, não, minha filha, eu não gosto dessas coisas não. Deixa que eu lavo o meu e você lava o seu. Tá tudo certo. Você lava o seu, eu lavo o meu e tá tudo bem. Mas voltando pro assunto, o que eu queria dizer é que nem sempre tá tudo bem, porque nós não abrimos mão do nosso ego. E o nosso ego é aquela parte da gente que tá machucada, que tá ferida, que tem as nossas feridas de infância, nossas memórias, nossas frustrações. E lembra do que eu falei? Que Carl Jung falava que tudo aquilo que a gente retrai, uma hora ele se manifesta para nos assombrar. É verdade. Então, essa memória vai voltar e vai começar a te cutucar. Então, esse desejo, essa necessidade de querer que o outro venha para nos dar algo que você mesmo tem que se dar, é meio injusto com o outro e injusto com você. Por exemplo, validação. Quem tem que se validar? A gente mesmo. Você não pode esperar do outro. Admiração. Quem tem que se admirar? Gente, e Você mesmo. Isso que a Vanessa tá falando bate forte no meu coração com relação à falta de amor próprio, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Então a gente fala sobre a falta de amor próprio, a gente fala sobre posicionamento, a gente tá falando aqui sobre aprender a dizer não. Porém, tem gente que gosta. Tem gente que parece que tem prazer, é um desejo enorme de ser a vítima. De ser o magoadinho, o tadinho. É sempre coitadinho, ele, sempre sempre fizeram ele. com ele, sempre... E eu sei que às vezes, em muitos momentos, até a gente que vai passando por processo e tá em melhora, nós já fizemos esse papel. Sim. E como eu digo às vezes assim, tá tudo bem, é isso. A gente respeita o nosso processo. Eu já fui vítima em algum momento, me comportei como uma vítima. Só que quando a gente sobe o nível de consciência, quando a gente eleva o nosso nível de consciência, a gente quer melhorar. E não dá mais para ser a vítima. Tem que Tá? ser o protagonista. A gente tem que ser o protagonista, a gente tem que cuidar da nossa vida, a gente tem que cuidar das nossas emoções. E não dá mais para ficar manipulando a emoção dos outros. Fazendo com que a gente seja vítima para alguém vir, coitadinha, de nem xixi, mamãe. Não dá, gente. Eu vou bater nela. Eu tô dói hoje. Eu vou bater nela. Na verdade, eu tô muito bem. Eu tô muito bem justamente porque eu tava falando do protocolo que a gente roda para liberar essas emoções. E, por incrível que pareça, eu fiz isso em uma das situações da minha vida que eu acho que tava roubando a minha energia um pouco. Então, isso liberou a minha vida, de certa forma, para que eu pudesse seguir em frente. É como se fosse um elástico, sabe? Que te amarra e você tá caminhando e esse elástico tá te puxando. Chega uma hora que não dá mais. Você tá sem força, você não consegue caminhar. Você vai ter que voltar. E volta, e pra voltar com força. Sabe, hein? isso que você tá falando, existem vários sugadores de energia da nossa alma, da nossa mente, da nossa espiritualidade. Uma das coisas que suga muito se chamam coisas quebradas.
O judeu fala muito, né? Já até ouvi Paulo Vieira falando shalom, sobre isso, do shalom. O que é o verdadeiro shalom? O que é a paz que excede todo entendimento? É nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, se sua casa está bagunçada, se suas gavetas estão bagunçadas, sua cama está bagunçada, vamos consertar isso. Vamos fazer o que você pode hoje, para você começar a consertar a sua vida, começar a encerrar os ciclos. Então hoje o compromisso é, vamos encerrar os ciclos da bagunça na nossa casa. Vamos encerrar ciclos e eu dou um conselho também. O papelzinho e a caneta. E deixa fluir naturalmente em um momento que você estiver bem à vontade, para que isso saia, flua naturalmente do seu inconsciente. Pergunte para você, o que eu preciso finalizar que eu ainda não finalizei? Você vai ver que virão várias coisas. Virão ideias que você começou e você não terminou. Virão negócios que você iniciou e você não terminou. Pessoas que você começou uma conversa e você não deu sequência. Virão, assim, o que vier na sua mente, você conseguir anotar, você vai pontuar e vai ver o que vale a pena e o que é a prioridade para você e o que você pode resolver para finalizar esses ciclos. Isso aí. E depois vocês contam pra gente o resultado. É isso aí, vai escrevendo, coloca mais dicas aqui do que a gente vai conversando nas nossas conversas. E esse foi mais um vídeo do nosso canal Conversa Entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo. Inclusive nada. Sejam bem-vindos mais uma vez. Fiquem com a gente, ativa as notificações. Se inscreve no canal. Isso aí, deixa seu like. E o seu comentário. Nos sigam no Instagram e tem vídeo toda sexta-feira aqui no canal. Vem com a gente. Vem com a gente.